agosto de 2023 foi aprovado o processo de expansão do BRICS, que é um grupo de países que reunia até então 5 das principais economias emergentes, sendo elas o Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Mas agora, em 2024, mais 5 novos membros farão parte do grupo, dentre eles a Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Irã. E essa questão solidifica o BRICS como uma nova ordem mundial alternativa ao bloco ocidental, liderado atualmente pelos Estados Unidos, com o novo BRICS detendo 46% da população mundial, 42% da produção de petróleo do planeta, além da expectativa dos seus países membros juntos ultrapassarem o PIB do G7 até a próxima década. E apesar de parecer distante, o BRICS surge como uma grande ameaça à hegemonia americana, principalmente pela crescente ideia dessas nações em buscar alternativas ao dólar e o seu domínio no mercado internacional, algo que irá enfraquecer absurdamente os Estados Unidos nas próximas décadas. E nesse vídeo, vamos entender por que será impossível os Estados Unidos impedirem a decolagem dos BRICS, e como a ascensão da parceria entre os países emergentes estabelecerá uma nova ordem mundial alternativa. Para contextualizarmos a atual escalada de sucesso que o BRICS obteve para se consolidar como uma estrutura colaborativa, comercial e institucional, com margens de crescimento e projeções econômicas inimagináveis, é preciso primeiro analisarmos como o bloco obteve tamanho sucesso, com um grande poder de influência ao redor do mundo, ganhando a confiança de empresas e investidores de todos os continentes. A ascensão dos BRICS surgiu em um momento de expansão das economias emergentes nas últimas 2 décadas. Época em que a demanda por commodities e mercados mais acessíveis e baratos, como o chinês e o indiano, por exemplo, resultaram em uma onda de investimentos e transferência de capital para muitos mercados emergentes, criando nesses países o ambiente perfeito e propício ao crescimento econômico, acumulação de renda e o aumento das exportações. Com base no tamanho sucesso dessas economias, o economista britânico Jim O'Neill observou em seu relatório no ano de 2001 o potencial de crescimento dos países emergentes, tendo em vista que naquele ano os países que hoje pertencem ao BRICS cresciam em um ritmo muito acelerado, a exemplo da economia chinesa, a qual crescia em uma margem de 8,4% ao ano, seguida pela Rússia com 5,1%, e a Índia com 4,8%. E a partir de então, a relevância e popularidade dessas nações só crescem, o que tornou favorável o crescimento de uma aliança comercial e de desenvolvimento, que foi oficializada em 2010 em conjunto com o Brasil e posteriormente com a entrada da África do Sul em 2011, surgindo assim os BRICS. E nos últimos 12 anos, após uma série de cúpulas realizadas anualmente, acordos e parcerias foram firmados e políticas de desenvolvimento em conjunto foram estabelecidas. E assim essas medidas foram cruciais para consolidar o BRICS atualmente, fazendo com que a organização seja capaz de ofertar para os seus próprios membros e para as economias emergentes serviços semelhantes a órgãos como o FMI e o Banco Mundial, criando no cenário internacional uma vertente paralela e mais acessível do que as instituições tradicionais já conhecidas, sendo essa uma das principais vantagens oferecidas pelo BRICS, e que tem ajudado os países membros a se desenvolverem economicamente desde a criação do bloco. Nesse sentido, é importante mencionar que, graças ao case de sucesso alcançado pelos BRICS, é válido que o grupo busque se expandir para aumentar a sua esfera de influência. Tanto que em 2024, 5 novos membros irão compor o bloco, sendo eles a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e o Irã, representando uma expansão considerável da capacidade de influência do BRICS, além de aumentar a independência operacional e colaborativa das ações do grupo e da atuação dos seus membros mundialmente. E com os BRICS mais fortalecidos a partir de 2024, é notório que os membros do bloco ganhem um peso a mais nos assuntos internacionais. Isso porque, com os novos países, os BRICS passarão a deter 36% do PIB mundial e quase metade da população global,
tornando o grupo competente o suficiente para compor um papel de oposição a grupos semelhantes como o G7, por exemplo, que reúne os 7 países mais industrializados do planeta. No ponto de vista dos BRICS, o aumento no número de participantes representará acima de tudo um potencial a mais para a organização, a qual passará a contar com uma maior disponibilidade de recursos para potencializar instituições já criadas, como seu novo Banco de Desenvolvimento, atualmente presidido por Dilma Rousseff, criado para fomentar projetos de desenvolvimento ao redor do mundo. E atualmente, o banco já conta com mais de 40 projetos aprovados e mais de 12 bilhões de dólares em empréstimos. Sem contar que com a adesão de países como a Arábia Saudita e o Irã, os BRICS passarão a manter uma presença importante no Oriente Médio, além do controle sobre algumas das maiores reservas mundiais de petróleo, tendo em vista que ambos os países detêm cerca de 17% das reservas de petróleo do planeta. Fato esse que endossa ainda mais a adesão de novos países no BRICS ao longo prazo, já que o acesso facilitado aos maiores mercados energéticos, tecnológicos e industriais do planeta é algo extremamente atrativo. Logo, surge a pergunta do porquê não é mais possível os Estados Unidos impedirem a decolagem dos BRICS. Diante das situações apresentadas anteriormente, somadas ao fato dos países membros do BRICS serem bastante ricos em recursos naturais e dependentes do comércio externo, naturalmente acabam criando as condições perfeitas para que acordos comerciais sejam firmados e, consequentemente, busquem maneiras de adotar sistemas comerciais e financeiros próprios e simplificados. O que por sua vez deixará de lado o dólar americano, que tem sido utilizado durante décadas como ferramenta do monopólio dos Estados Unidos sobre a economia global. Pois com o domínio do dólar no mercado internacional, os americanos usam a sua moeda como ferramenta política para estrangular países que se posicionam contra os interesses e posicionamentos americanos, impondo diversas sanções e, consequentemente, limitando o comércio entre os países. E essa situação ocorre desde a época em que a moeda se tornou referência em todo o mundo, após o declínio econômico do Reino Unido pós-Segunda Guerra Mundial, possibilitando no mesmo período a ascensão dos Estados Unidos como maior economia do mundo, o que permitiu os americanos a estabelecerem um novo sistema monetário global que substituiu o padrão ouro, sendo oficializado na Conferência de Bretton Woods em 1944, onde foi decidido que as moedas dos países do globo seriam indexadas ao dólar americano, que por sua vez seria indexado ao ouro. E nesse contexto, com o auxílio de instituições como o FMI e o Banco Mundial, além de um contexto da Guerra Fria e ajuda financeira dos Estados Unidos à Europa através do Plano Marshall, possibilitaram a ascensão do dólar como moeda internacional, utilizada em transações comerciais e como referência para os preços de commodities, especialmente do petróleo. Do mesmo modo, enquanto a ideia da criação de uma moeda em conjunto entre os países do BRICS não se torna real, o abandono do bloco ao dólar é oficial, sendo inclusive reafirmado na cúpula dos BRICS de 2023 realizada em Johannesburgo, na África do Sul, quando o bloco oficializou o abandono do uso do dólar americano para acordos comerciais. E recentemente, diversas transações entre membros do BRICS estão ocorrendo por meio de moedas locais, como acontece entre o Brasil e a China pelo uso do real e do yuan nas transações comerciais, algo que tende a aumentar progressivamente a longo prazo, especialmente pelo desejo de 40 nações em ingressar no bloco. E caso os BRICS oficializem uma moeda em conjunto, proposta essa que será discutida futuramente, será amplamente visível os impactos na manutenção do dólar como moeda de referência global e na própria economia americana, à medida que países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Irã passem a compor os BRICS, podendo desencadear uma crise de desvalorização sem precedentes para a moeda americana, caso esses mesmos países utilizem moedas alternativas na comercialização do petróleo. Por outro lado, a expansão dos BRICS representa pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria o surgimento de um mundo multipolar, algo que vem sendo enfatizado pelo bloco ao longo do tempo, sob a justificativa das decisões globais serem tomadas por apenas um grupo específico de países. E na visão dos BRICS,
A independência na criação de políticas e a tomada de decisões devem seguir de forma independente e autônoma, sem a necessidade do domínio político e diplomático ditado por superpotências. Um bom exemplo dessa situação foi exatamente após a invasão da Rússia à Ucrânia, pois enquanto os Estados Unidos reuniram grande parte do Ocidente em um esforço de sanções contra a Rússia, nenhum país membro do BRICS seguiu o caminho proposto pelos americanos, sem contar que a Índia, China e a África do Sul mantiveram suas abstenções na votação pela resolução do conflito na ONU em março de 2023, que em seu documento condenava a Rússia por ter invadido a Ucrânia. Com essa abstenção dos BRICS na votação da ONU, levando em consideração o peso e a notória influência que o bloco adquiriu ao longo dos últimos anos, foi um fator determinante por tornar o conceito de segurança dos BRICS amplamente reconhecido, especialmente pelo Sul global, encorajando muitas nações a tomarem um caminho oposto ao do Ocidente. Tanto que mais de 30 nações, em sua maioria na região sul do planeta, abstiveram-se da votação na resolução da ONU. Com base no exposto, torna-se evidente que a principal ideia dos BRICS é promover uma participação mais democrática e colaborativa entre os seus membros, abrindo espaço para um novo sistema de governança global mais inclusivo e participativo. E no atual momento, a expansão do bloco representa acima de tudo um cenário muito adverso ao Ocidente, tendo em vista que muitas nações se sentem excluídas do cenário geopolítico global. E a expansão do bloco reunindo nações com visões completamente opostas, como o caso do Irã e da Arábia Saudita, que apesar de serem considerados rivais históricos, estão entre os dois novos membros do BRICS, reforçando a ideia de um bloco que busca estabilidade e formação de um novo padrão político, que será determinado por regras específicas e objetivos comuns, garantindo assim aos BRICS um poder de representatividade sem igual. Nesse aspecto, vale ressaltar que, embora o esforço diplomático e multilateral estabelecido pelo BRICS seja fundamental para a popularidade do bloco, é muito importante ressaltar a sua institucionalização como um bloco comercial e estratégico, saindo de um grupo informal de países para se tornar um bloco bem consolidado diante das principais reformas que a organização adquiriu ao longo dos últimos anos, sendo capaz de atuar no âmbito comercial, político e econômico. Diante disso, o desenvolvimento de outras nações é potencializado por meio de mecanismos como o Novo Banco de Desenvolvimento, que surge como uma ferramenta potencializadora da popularidade dos BRICS nos mercados emergentes e subdesenvolvidos, financiando projetos de infraestrutura, transporte, saneamento e desenvolvimento em diversas nações. E essa abordagem é muito semelhante à que vem sendo adotada pela China na África e na Ásia, caso em que a nação chinesa tem destinado constantes fluxos de investimentos para esses mercados, dado que nos últimos 17 anos houve um aumento de quase 100 vezes na quantidade de investimentos chineses na África, algo que, paralelamente a essa situação, coincide com o aumento da popularidade da China em ambos os continentes, com os chineses se tornando os principais parceiros comerciais de muitos países nessas regiões, possuindo diversas parcerias estratégicas com nações como Paquistão, Coreia do Norte e a Mongólia na Ásia, além de ser o maior parceiro comercial do continente africano por 12 anos. Na perspectiva do BRICS, o bloco tem se aproveitado da popularidade chinesa, que desempenha um papel de liderança dentro da organização, para fomentar a sua popularidade na Ásia e na África. Para se ter uma ideia, por meio do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o órgão já destinou mais de 8 bilhões de dólares em créditos entre 2016 e 2018 para cerca de 30 projetos de infraestrutura e desenvolvimento em nações emergentes. Dessa maneira, é possível afirmar o papel de liderança que o BRICS vem desempenhando na governança global, permitindo países em desenvolvimento com ideias semelhantes a se juntarem ao bloco, ou abrindo espaço para que novos países tenham maior espaço nas discussões globais, colocando as potências emergentes como fatores fundamentais na remodelação de uma nova ordem mundial justa e participativa. Portanto, no atual contexto, os BRICS estão representando uma mudança radical na estrutura da governança global, colocando em prática ações que envolvem a criação de um mundo multipolar, possibilitando a democratização das decisões do planeta, que historicamente tem estado sob a dominância de nações mais desenvolvidas como o G7. Com isso,
Os países membros do BRICS estão buscando a expansão do grupo, buscando assim a consolidação de mercados e o protagonismo diplomático na mediação e resolução de questões geopolíticas, abandonando o modelo estabelecido pelo Ocidente e buscando um modelo próprio e independente que parece inevitável o seu sucesso no longo prazo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.